Antes da gente começar propriamente dito, vocês estão vendo também algumas coisas aí sobre a questão do uso do Zoom. Nós adquirimos o direito de uso do Zoom, estamos atentos a essas questões que tem. Pode passar, Manuela. Travou? Não estou conseguindo passar. Travou, Manuela? Travou. Isso. Bom, então algumas considerações iniciais, esse nosso início do novo Atos das 10. E essa fala do Papa é muito interessante porque agora, dia 5 de abril, domingo de Ramos, o Papa ele coloca esse chamado a todos a arriscar a vida. Todos nós somos chamados a arriscar a nossa vida, sem medo de gastá-la por Deus, pelos outros. Ainda fala que nós lucraremos, porque a vida é um dom que se recebe doando-se. A maior alegria é dizer sim ao amor, sem si nem mais, como Jesus fez por nós. E é um momento realmente nós estamos vivendo no mundo de solidariedade, de dor, é claro, de abertura, de apoio, de ajuda, de socorro, mas é um momento que nós não temos dúvida, como temos falado nos outros encontros, nós vamos sair mais fortes, porque é algo que nos vai fazer crescer, está nos fazendo crescer. E aí é sem si nem mas como Jesus fez por nós, nós também vamos caminhar dessa forma. Nós, enquanto família, o Sebastião tem colocado muito a questão do afetivo, da família, da casa, do outro, nós sairemos mais fortes, sem sombra de dúvida. O Papa nos estimula a isso, como sempre. O Papa Francisco, ele é uma sumidade, como todos nós sabemos. Muito bem. Dentro dessas considerações, um rápido histórico aqui, nós começamos esse nosso problema, vamos dizer assim, aqui no país, lá na Lei 13.979, dia 6 de fevereiro, quando falava sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública face ao Covid. Então, nós estamos aí exatamente 2 meses, considerando fevereiro com 29 dias, então 60 dias aí que nós começamos legalmente com relação ao Covid no nosso país. Depois, face a essa situação, o presidente, baseado em toda a legislação, claro, tem uma lei complementar, então, número 101 de 2000, que ela fala do caso de calamidade pública, onde, no caso de calamidade pública, se reconhecido pelo Congresso Nacional, o país ele pode dispensar o atingimento de resultados fiscais. Eu diria aí que é a temida lei de responsabilidade fiscal, porque os governantes, é claro, no seu dia a dia do trabalho, caso fira a lei de responsabilidade fiscal, cria todo um problema jurídico, problema legal, que gera até perda de mandato. Então, essa lei, ela trata sobre isso, e baseado nessa lei em outras, aí o presidente enviou a mensagem número 93, no dia 18 de março, ao Congresso Nacional, solicitando estado de calamidade até 31 de dezembro, ou seja, para então que o país tenha reconhecido o estado de calamidade, o Congresso tem que aprovar. E aí foi o que o presidente fez, enviando no dia 18 de março, e já no dia 20 teve, então, esse decreto legislativo do Congresso, reconhecendo, do Senado, reconhecendo o Estado. Também com esse efeito, é claro, até 31 de dezembro. Baseado também na própria CLT, uma legislação que nós temos há quase em torno de 80 anos, o artigo 501, que fala também da força maior, que é um acontecimento inevitável, que leva também a essa situação aí que pode gerar uma calamidade pública, ou seja, todo embasamento legal está sendo colocado para que a gente possa atuar de forma diferente. Então, nós estamos num momento especial, um momento de força maior que legitima esse Estado. Por isso, então, as mudanças vêm ocorrendo, legislações surgem toda hora, Bom, e ontem nós tivemos um documento da ANEC, muitos com certeza receberam, que olha que interessante, ele fala o seguinte no finalzinho do documento: mais do que nunca é preciso cautela, planejamento orçamentário, revisão dos custos operacionais e da folha de pagamento dos colaboradores, inclusive analisando a possibilidade de redução ou suspensão de jornada, que é a medida 936, ditada de 1º de abril, dentro da possibilidade de cada setor da instituição. Nós temos falado, o Márcio falou isso também a semana passada, exatamente a questão do planejamento orçamentário, revisão de custo, elaboração ou revisão da planilha de custos, inclusive, e a ANEC ela vem reforçando isso que a gente tem falado também.
É importante que, nesse momento, as escolas tenham esse cuidado especial com a sua planilha de mensalidades, com o seu planejamento orçamentário, com a análise do fluxo de caixa, porque as coisas estão diferentes e continuarão diferentes. Nós não estamos mais no mesmo momento, é claro, né? Todos nós sabemos disso. E estamos tendo uma pressão muito grande de projetos de lei. Neste documento da ANEC, vamos ver dezenas de projetos de lei em vários estados em andamento, exatamente com relação às mensalidades, quanto a não pagar, variando de 20% a 70% pedido dos projetos de lei para redução de mensalidades. Estamos tendo, né, algumas cidades, alguns estados, aqui em Belo Horizonte especificamente, na minha cidade, no interior, a 80 quilômetros de Belo Horizonte, movimento de pais nas redes sociais pedindo redução de mensalidade junto às escolas. Então, nós estamos num momento ainda de embate entre pais e escolas. Estamos neste momento. E é interessante que na Itália, conforme uma reportagem que nós vimos ontem, um artigo, os pais na Itália estão agora gratos às escolas, porque no primeiro momento também essa foi uma sensação de bater, né, ou ir de encontro às escolas, e hoje percebem como a escola está sendo solidária, parceira junto às famílias, tanto com relação à atividade para os seus filhos, como também um apoio aos estudos, ou seja, a escola não parou em apoio às famílias. E nós esperamos, é claro, que a gente chegue também neste momento aqui, né? Bom, mas olha que interessante. A ANEC, então, fala dessa MP 936, ela chama atenção e nós vamos falar no finalzinho do nosso trabalho hoje, também sobre a 936, que a nossa fala hoje vai ser basicamente sobre a 927. Mas olha só o que já saiu ontem. O ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, decide que o acordo individual, que é o que está previsto na 936, precisa de aval de sindicato para redução de redução de salário e carga horária. Mas ontem o ministro já se posicionou, o Supremo, colocando que isso vai depender não só entre escola e professor, escola e profissional administrativo, mas depende do sindicato. Então, segundo o ministro, tem que ter aí o dedo do SAAI, o dedo do Simpro e dedo de outros sindicatos que têm relação com as escolas. E aí, é claro, nós estamos exatamente também num problema de insegurança jurídica, conforme o título aí do slide. Quando a Manuela, na semana passada, ela falou da questão da MP 927, mas que a gente tem que ficar também atrelado à própria CLT em alguns passos, em alguns pontos, ficar muito atento quanto a isso, que a MP, como o próprio nome diz, é uma medida provisória. Ela tem força de lei, é claro, né, mas ainda não foi votada. E é claro, se ela não for, né, votada ou se for votada contrariamente, tem que ter um decreto depois do Congresso avalizando as medidas tomadas ao longo da MP. Então, a gente brinca o seguinte, é um olho no peixe e um olho no gato, porque a situação também está delicada. A insegurança jurídica pode nos levar a tomar algumas medidas também delicadas que podem prejudicar mais à frente, tá bem? Ô, Manuela, você pode agora colocar os seus slides a partir daqui e eu retorno aí no finalzinho, tá bem? As perguntas, pessoal, como das outras vezes, podem ir mandando para a gente, tá bem? Via chat, e nós vamos, no final, dar uma parada para responder algumas perguntas aí no final do nosso trabalho. Bom? Deixa eu só ver aqui. Pessoal, bom dia a todos. Realmente, na hora de compartilhar, agora tá dando de compartilhar tudo. Bom dia a todos e a todos que estão nos acompanhando, né? Então, como a Adilson falou, nós estamos num cenário de muita insegurança jurídica em alguns pontos, né? Porque a gente sabe que, diante dessa situação do Covid, o Estado, né? O Estado está dando respostas mesmo para poder tentar manter os empregos e, ao mesmo tempo, também não prejudicar, principalmente, os pequenos negócios, né? Então, hoje, como a gente vai falar mais voltado para as questões relacionadas aos professores, né? Nós temos que lembrar que a LDB, como vocês mais que sabem, né? Tem 200 dias letivos, prevê 200 dias letivos e 800 horas anuais no mínimo. E aí nós tivemos uma medida provisória, deixa eu só voltar aqui,
nós tivemos uma medida provisória que trouxe para a gente essa flexibilidade em relação à LDB, né? Que ela também saiu no dia 1º de abril, dizendo que não é necessário que se cumpra os 200 dias letivos, mas as 800 horas anuais, elas têm que ser cumpridas no mínimo, né? Então, a escola continua tendo essa obrigatoriedade de cumprir essas 800 horas anuais no mínimo, né? Então, em relação a essa carga de trabalho, nós temos essas flexibilidades dos dias letivos, mas continuamos a ter que cumprir as 800 horas anuais, que está lá na MP, que foi publicado no dia 1º de abril. Essa medida provisória ela não foi questionada, né, por nenhuma entidade representativa das escolas, enfim, então ela provavelmente se tornará lei, né, depois desses 60 dias, se caso o estado de calamidade não for antecipada, então provavelmente ela vai se tornar lei, porque ela não foi questionada no STF, a medida, a MP 934. Então, em relação aos registros das atividades, então as escolas estão assim se reinventando, né? Acredito que muitos aí estão adotando novos métodos mesmo de ensino, então, que é diferente do ensino à distância, não é da mesma forma, quer dizer que continuam tendo as aulas, videoaulas, outras metodologias que as escolas estão adotando para continuação da prestação de serviços e continuação também dessa situação que a MP está prevendo, essa flexibilização em relação aos dias letivos, podendo, então, tendo que cumprir tão somente aí as 800 horas, né? Então, em relação às atividades, é muito importante que essas atividades, dentro de qual metodologia que você está adotando, né? A gente depois pode falar isso na hora das perguntas, que elas devem ser bem registradas e principalmente hoje nós temos várias plataformas, né? Um exemplo, por exemplo, essa plataforma do Zoom é um exemplo que nós temos de plataforma, mas nós temos outras plataformas, Google Sala de Aula, enfim, outras plataformas que as escolas estão se utilizando para dar essas atividades. E é muito importante que essas atividades elas sejam bem registradas, para que haja aquele cumprimento depois das 800 horas, né? E aí nós tivemos, então, em relação às medidas trabalhistas, nós tivemos a primeira medida que o Estado, né, com o objetivo de manutenção dos empregos e voltados principalmente para empresas, vocês vão ver que, por exemplo, a MP 936, que a gente vai falar no final, é muito claro para nós que essas medidas, todas elas, foram voltadas para as pequenas e médias empresas, né? E aí, se incluindo também as escolas. Por quê? As grandes empresas e as empresas multinacionais, no caso, que têm um faturamento de mais de 4 milhões e 800 mil por ano, elas estão tendo um tratamento diferente pelas medidas provisórias. Então, aqui, a MP 927, ela não menciona sobre a questão de faturamento, mas a gente entende, pela leitura da medida 936, por exemplo, que a gente vai falar mais, que a gente percebe que o Estado ele está com o objetivo de proteger os empregos, principalmente aí, e também os negócios, né? Principalmente dando alternativas para que o empregador consiga manter os empregos e também não tenha que ter dispensas em massa, né? Porque a gente sabe também que dentro disso que o Adilson falou, que é muito importante, esse planejamento orçamentário, a gente sabe muito bem que essa situação, ela é difícil de se manter nessa situação como está, devido às questões de inadimplência, né? Alguns pais questionando. Então, nós sabemos que o objetivo dessas medidas foi para também, não só o enfrentamento do estado de calamidade, mas também manutenção aí das relações empregatícias, né? Então, nós temos algumas medidas possíveis. Primeiro, nós vamos falar da 927, quais são elas? O teletrabalho. Então, falando do teletrabalho, isso é uma realidade que muitas escolas estão adotando, que é o regime de teletrabalho, que para que a escola continue mantendo seus serviços ativos, né, dando aulas para os alunos, fornecendo serviços educacionais, elas adotaram o regime de teletrabalho em relação aos professores. Então,
que a gente tem para falar sobre o teletrabalho? Algumas medidas foram flexibilizadas em relação ao teletrabalho, e ela é a melhor, assim, dentro de todas as medidas que são possíveis, em relação aos professores, se a escola está adotando essa metodologia de continuação, né, da prestação de serviços através de plataformas online, Google, Zoom, enfim, outras plataformas que a escola tem adotado, o teletrabalho tem sido muito utilizado em relação aos professores. Primeiro, para a formalização, a CLT falava que a formalização tinha que se dar em 15 dias. O termo aditivo, né, um contrato, um termo que o professor vai assinar com a escola, flexibilizando em 15, alterando o regime presencial para o regime de teletrabalho. Mas agora, a medida, ela exige que isso seja feito apenas em 48 horas. Então, a escola vai poder formalizar com o professor em 48 horas após a adoção da medida, após a alteração do regime presencial para o regime de teletrabalho, o teletrabalho. Importante a gente dizer sobre o teletrabalho é que ele não tem controle de horário. Então, o professor, se ele tiver, dentro das orientações que serão passadas para ele, é muito importante que a escola deixe claro se as aulas são ao vivo, o horário da aula, ou seja, o horário que o professor vai ter que estar dando a aula, né? Estando lá online para tirar a dúvida dos alunos, qual que vai ser, então, dentro das orientações que serão passadas, dentro dessa alteração do regime, é muito importante também que a escola trate sobre, dentro desse regime de teletrabalho, trate sobre questões relacionadas à segurança da informação, ou seja, qual vai ser, né, a rede de internet, que ela tem que ser uma rede que seja protegida, enfim, que a escola seja bem clara nas orientações do professor, para que ela também não coloque em risco a própria segurança da sua informação, porque ali a escola, ela também está trabalhando com dados sensíveis, né? Então, isso é muito importante. E o teletrabalho, então, é uma realidade que muitas escolas estão adotando, a formalização é por um acordo aditivo, um acordo aditivo entre o professor e a escola. Antecipação das férias individuais, que também é uma outra medida possível, mas em relação aos professores, ela não é tão eficaz. Por quê? Nós estamos num período, em relação às escolas, nós estamos num período que a escola precisa continuar a prestação dos seus serviços. Antecipar férias individuais agora não seja, talvez, interessante, a não ser que, dentro desse planejamento que a escola vai fazer em relação aos dias letivos, e aí a gente não sabe quanto tempo que a medida de calamidade pública vai permanecer, né? Então, poderia se antecipar, por exemplo, as férias que são dos professores, geralmente são em janeiro, né? Mas essa antecipação, ela talvez não será válida agora, porque vocês precisam dos professores para continuar a prestação dos serviços educacionais, ou seja, a gravação dos vídeos que os professores vão fazer, as aulas que eles vão dar ao vivo. Então, antecipar as férias, talvez neste momento, para os professores, não seja uma medida tão eficaz, mas é possível se antecipar férias individuais, por exemplo, em relação ao serviço de biblioteca, em relação ao serviço administrativo. E aí a gente tem que lembrar que essa antecipação, ela pode ser antecipada até mesmo para quem ainda não adquiriu, ou seja, para quem foi contratado no início desse ano, que ainda não adquiriu o período aquisitivo de férias. É possível? Sim, é possível. Então, já que a escola não está tendo a prestação dos seus serviços de forma presencial, ela pode antecipar férias de algumas pessoas, né, de alguns profissionais que estão em isolamento social e que não estão prestando serviço, porque o caso dos professores, a escola continua tendo prestação de serviços, mas pode ser que algumas pessoas do setor administrativo você consiga antecipar essas férias. Às vezes, tem até umas férias que já estavam programadas, por exemplo, para julho, para junho, em que essa antecipação pode ser possível agora, né? Através dessa antecipação, você vai conseguir resolver essa situação
das férias, da situação do isolamento, né? Também conceder férias coletivas. E eu sou particularmente uma defensora das férias coletivas, eu acho ela uma medida extremamente, dentro daquela situação que o Adilson bem colocou, sobre a segurança jurídica, ela é um dos institutos mais seguros para o empregador. Por quê? Porque ela já estava prevista na CLT e a medida provisória ela só veio a dar uma flexibilidade no sentido de que o empregador ele não tem que comunicar às autoridades, porque antes das férias coletivas eu tinha que comunicar o Sindicato dos Empregados, o antigo Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério da Economia. Então, a medida mesmo trouxe a possibilidade, o empregador, você não precisa de comunicar nenhuma autoridade. Basta que você conceda que num período com uma antecedência mínima de 48 horas, você avise os seus empregados sobre a necessidade, a realidade de férias coletivas. Então, eu tenho, por exemplo, um serviço, não estou falando de serviços terceirizados nesse momento, né? Eu tenho lá um setor que é de vigilância e segurança da escola. Eu poderia, então, dar férias coletivas para esse setor que é de vigilância e segurança da escola? Aí você vai ter que avaliar. Porque as férias coletivas, eu não posso deixar nenhuma pessoa daquele setor lá. Todos aqueles setores têm que estar em gozo de férias coletivas. Eu não posso deixar uma única pessoa lá. Então, é possível eu colocar o setor de vigilância dentro dessa situação? A escola está fechada, então eu vou colocar todas as pessoas do serviço de vigilância em férias coletivas, porque estão em isolamento, não estão indo trabalhar. Mas aí sempre fica uma pessoa que fica lá, que vai trabalhar e que fica vigiando a escola, porque ela está fechada, mas precisa de vigilância. Será que é interessante, então, eu colocá-los em férias coletivas? Não seria melhor, talvez, eu colocá-los em antecipação de férias individuais? Eu vou dar férias coletivas, então, para todo o setor da biblioteca. É possível? Sim. Porque se aqueles setores, todas as pessoas são do setor de biblioteca, você quer dar férias coletivas para aquele setor, somente biblioteca, porque não vai ter funcionamento nesse momento, é importante, tem lá a bibliotecária e o auxiliar de bibliotecária, auxiliar do bibliotecário. Só as duas registradas para a biblioteca. Seria, então, interessante que eu concedesse as férias coletivas para elas, já que a biblioteca não está aberta nesse momento de isolamento? Sim, é interessante que você dê férias coletivas. Você vai dar as férias coletivas, né, para aquele setor, porque as férias coletivas a gente tem, às vezes, a mania de achar que é para a empresa inteira, e não é. Eu posso conceder as férias coletivas também por setores. Então, dentro da sua avaliação, qual setor que eu poderia, então, colocar em férias coletivas em vez de férias individuais, de antecipação de férias individuais? Então, é uma questão interessante em relação às férias individuais também, é a possibilidade de eu pagar um terço, que a gente sabe que a remuneração das férias é a remuneração mais um terço, que a gente chama de terço constitucional, né? Que está previsto na Constituição. E esse terço constitucional, a medida trouxe a possibilidade de você pagá-lo apenas em dezembro. Então, e além disso, as férias individuais, quando você antecipa, teoricamente, você teria que pagar para o funcionário 2 dias antes dele iniciar o período de gozo de férias. E a medida também trouxe a possibilidade de você pagar apenas no mês seguinte ao gozo de férias. Então, por exemplo, eu antecipei férias de um funcionário, agora eu não posso dar férias, o setor financeiro tem esse problema, né? Quem está no setor financeiro sabe disso. Setor financeiro, não posso colocar todo mundo de férias coletivas. Então, as férias coletivas para o setor financeiro dentro da escola talvez não seja tão viável. Mas aí eu vou antecipar de algumas pessoas. Não preciso, eu tenho 5 pessoas que estão no setor financeiro, né? Que estão lá na cobrança, que estão lá no recebimento, estão no pagamento. E aí eu vou colocar todas as pessoas em férias coletivas, não tem como, porque agora é início do mês, eu tenho que fazer o pagamento dos professores, tenho que fazer o pagamento dos demais setores da empresa. E aí, mas eu tenho uma pessoa que já venceu, já adquiriu o período aquisitivo de férias, entrou no início do ano passado, já adquiriu o período de 12 meses de férias, então eu posso antecipar férias individuais dela, mas eu não preciso imediatamente pagar as férias dela.
o terço eu posso pagar até dezembro, e além disso, essa pessoa que já adquiriu do financeiro, eu posso pagá-la a remuneração das férias até o 5º dia útil de maio, se ela começou a gozar férias agora em abril. Então, eu vou ter até o 5º dia útil de maio para poder pagar. Então, realmente dá para se fazer um planejamento em relação à antecipação das férias individuais também, né? E aí, nós temos também outra possibilidade que a medida nos traz, que é aproveitar e antecipar feriados. Como que se faz isso na prática, né? Essa antecipação dos feriados. Você vai verificar quais feriados eu tenho ao longo do ano, né? Os feriados civis. Então, por exemplo, 7 de setembro é um feriado civil, 15 de novembro é um feriado civil, né? Está dentro do nosso ano letivo e que são feriados civis. Feriados que sejam religiosos, né? Então, a gente falando sobre questões de fé, né? Nós temos que ter a concordância do empregado para que seja formalizado, para que seja possível se antecipar feriados. Agora, em relação a feriados civis, você pode fazer essa antecipação, falar, olha, esse período que você está de isolamento, então vamos supor que que a escola, para aquele setor administrativo, alguém do administrativo, pessoal do teleatendimento, eu tenho lá 10 pessoas do teleatendimento que ficam realizando consultas, né, perguntas, tirando dúvidas, estão falando sobre matrícula, sobre cobrança, enfim, eu tenho 10 pessoas lá no teleatendimento da escola. Essas 10 pessoas, elas estavam em casa, mas continuavam a fazer o serviço de teleatendimento, né, através do PBX lá da escola. Eles estavam ainda em casa, mas continuavam prestando serviço. Seria possível antecipar feriados civis, porque nessas semanas, né, nem mesmo o telefone elas vão poder utilizar, nem vão poder estar lá na central do aluno atendendo os alunos, porque a escola vai ficar realmente totalmente fechada em razão do isolamento. Nesse sentido, eu posso, então, antecipar feriados, deram 10 dias de antecipação de feriado antes do início das férias coletivas desse pessoal, né? Eu posso? Posso. Você vai ter que contar os dias, quantos dias são, fazer também um termo. Isso tudo, gente, é formalizado através de termos aditivos aos contratos de trabalho. Muito importante a gente falar isso, porque a formalização, nesse sentido, principalmente se tratando de medidas atípicas, elas precisam ser realizadas por termos aditivos, por formalização escrita. Porque o contrato de trabalho ele não precisa necessariamente ser escrito, mas essas alterações precisam, né? Outra possibilidade que a medida provisória nos traz, a 927, é o banco de horas. E ela trouxe uma novidade muito interessante em relação ao banco de horas, que é a possibilidade do banco de horas negativos. Então, vamos supor que algum setor, lá o pessoal do administrativo, está com o banco zerado. Eu tinha já dado folga para algumas pessoas, elas não estão prestando horas extras, elas estavam com o banco certinho, zerado. Só que agora é possível formalizar um acordo de banco de horas, né, em razão da medida, que esse banco de horas, elas vão ficar em casa, em isolamento social, e eu vou continuar pagando os salários, né, na data correta, tudo certo. Só que esse pessoal do administrativo, eu vou já que eles não têm horas extras para descontar e compensar nesses dias que eles estão afastados, eu posso permitir, através de um acordo com eles, que essas horas que eles estão recebendo por elas, porque eles vão continuar recebendo salário, que eles possam compensar essas horas em até 18 meses depois que esse estado de calamidade cessar. Então, vamos supor que daqui a uma semana o governo edite uma medida, faça um decreto dizendo que o estado de calamidade vai cessar, que as atividades podem voltar normalmente, né, a funcionar. Aí, esse estado de calamidade
terminou, eles vão ter 18 meses para trabalhar 2 horas extras a mais por dia, também não posso ultrapassar esse limite, para poder pagar essas horas que eles ficaram em situação de isolamento social. Então, é uma outra medida que a escola pode adotar, principalmente em relação a esses setores que estão em isolamento e não continuam prestando serviço. É muito importante a gente falar que, por exemplo, para o professor, a gente vê que a escola, que continua a prestação do seu serviço em relação aos professores, a melhor medida nesse cenário, que a escola precisa cumprir as 800 horas ainda lá da LDB, eu preciso continuar a prestação do meu serviço educacional. Então, em relação aos professores, a melhor dessas medidas aqui é realmente o teletrabalho. Além disso, o teletrabalho não tem o controle de horário, né? Apesar de eu colocar dentro das orientações, dentro da circular que eu vou passar para os professores, os horários que eles têm que estar atendendo os alunos, mas eles não vão ter controle de jornada. Então, as atividades que eles vão preparar, os vídeos que eles vão preparar para os alunos, a melhor medida é alterar o regime presencial para o teletrabalho. Ah, Manuela, mas e aí se quando o estado de calamidade cessar, eu vou poder alterar de novo o regime deles para colocá-los em regime presencial? Sim, vai poder alterar, né? E aí, quando o estado de calamidade cessar, você vai voltar, vai fazer um novo definitivo, retornando os professores aí para o regime presencial novamente, tá? Então, agora, em relação aos demais setores da escola, vocês têm todas essas outras medidas que podem ser analisadas e realizadas dependendo de cada setor, né? Então, já que nós temos aí vários setores da escola, vamos pensar, estão em situação de isolamento, nós temos todas essas medidas que podem ser adotadas pela escola, mas a depender de cada setor. Cada um dos institutos, eles têm algumas peculiaridades que não podem ser realizadas, né? Então, a gente tem essa situação. Em relação a outra possibilidade que a medida também nos traz para os empregadores, é a suspensão de algumas medidas administrativas relacionadas à segurança, saúde e segurança do trabalho. Então, por exemplo, exames admissionais, né? Não se exige neste momento, não vai ser exigido, ou seja, não vai ser fiscalizado pelas secretarias do trabalho, né, que agora a gente não tem mais o Ministério do Trabalho, não serão fiscalizados nesse momento de pandemia. Então, quer dizer que a empresa ela está dispensada de realização de exames admissionais neste momento da pandemia. Os demissionais continuam sendo exigidos pela norma, a não ser que nos últimos 180 dias a empresa tenha realizado algum exame periódico do funcionário, dizendo que ele estava ok, estava tudo ok. Então, dentro dessas exigências administrativas, também flexibilizou um pouco para que não haja houve uma suspensão de algumas exigências administrativas, né? Em relação também ao layoff, o layoff, pessoal, ele já é possível se fazer, né? O layoff, ele existe a possibilidade que é direcionar o trabalhador para a qualificação, ele é diferente do que vai dispor a medida provisória 936. Já era possível se fazer, né, o layoff, mas o layoff ele só é possível ser realizado através de negociação coletiva. Eu posso, né, suspender o contrato de trabalho do empregado e permitir para que ele frequente cursos de qualificação dentro desse período de afastamento e desde que ele esteja frequentando um curso de qualificação e eu posso suspender esse contrato por até 3 meses, mas isso tem que ser feito por negociação coletiva. Essa espécie de layoff que a gente está falando, que é direcionar o empregado aí, e o pagamento do salário dele, né, será feito com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FAT, que é o mesmo que custeia o seguro-desemprego, né? E aí, pessoal, em relação ao teletrabalho que a gente falou, né, o que a gente vai falar mais especificamente dele, porque ele é uma medida que a gente considera que é mais viável para as escolas em relação aos professores, né?
que o teletrabalho ele é aquele trabalho remoto ou trabalho à distância que é realizado fora das dependências do empregador com a utilização de tecnologia de informação. Para caracterizar o teletrabalho, quer dizer que o professor ele tem que estar utilizando de alguma tecnologia de informação, seja o computador, seja uma central em que ele vai dar aula online, que ele vai gravar a aula. E aí, eu tenho a classificação, né, do teletrabalho e dos professores. E a decisão dessa implantação do teletrabalho, ela não é obrigatória, tá, pessoal? Ela não é obrigatória para as escolas. Quem decide a implantação do teletrabalho é a própria escola. Você vai analisar dentro do seu planejamento qual que vai ser a sua decisão, né? O que a gente está falando aqui são sugestões para que as escolas possam adotar devido à situação de necessidade de continuação da prestação de serviços, né? E aí, como a gente falou, a escola pode alterar o regime para o presencial. E neste caso, da alteração do teletrabalho, a medida não diz que ela tem que ser realizada por acordo coletivo ou convenção coletiva, tá? E é apenas através de um termo, que a gente chama de termo aditivo ao contrato de trabalho, que vai alterar algumas cláusulas do contrato que foi pactuado com os professores primeiramente, para alterar o regime presencial para o teletrabalho. Então, eles têm que ser acordados entre as partes, então as orientações, a forma como será realizado esse trabalho, tudo isso tem que ser acordado entre as partes, principalmente como será realizada a estruturação desse teletrabalho, né? E aí, o teletrabalho, em regra, como eu falei para vocês, ele não tem controle de jornada, né? Ele não vai ter controle de jornada, por isso ele não vai gerar para o empregado, para o professor, horas extras, a não ser que haja um acordo prévio dizendo sobre isso, né? Dispondo sobre isso. E aí, como eu falei para vocês, em relação ao teletrabalho, o que a gente chama muita atenção aqui é o uso correto e o seguro dos aplicativos plataformas. Por quê, pessoal? O teletrabalho também a forma, qual equipamento que o professor vai usar para a realização do teletrabalho, também vai ser acordado entre as partes. Também vai constar naquele termo aditivo entre o professor e a escola. Acontece que, quando eu coloco a responsabilidade, né, para o professor, de que ele tem que, por exemplo, ele que vai custear a internet, que ele vai usar para ministrar as aulas, ele vai usar o próprio computador para poder ministrar as aulas, eu não vou conseguir ter um controle sobre as informações que aquele professor passa, né, para os seus alunos. Quando eu falo informação, são dados visíveis e invisíveis, né? São dados que muitas vezes, não que o professor vai passar informações confidenciais, não é isso que eu estou falando, mas no uso na hora que ele está ministrando aulas, dependendo da plataforma que a escola está se utilizando, ela tem que ter uma segurança da informação, alguns bloqueios, né, que a gente chama de bloqueios de cookies, na hora de realização dessas aulas. Quer dizer que nenhum aluno vai poder verificar dados do professor, tem que ter todo um sistema, todo um aparato, né? Porque a gente foi prorrogada a entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados. Ela vai entrar em vigor, então, só em janeiro de 2021. Ela ia entrar em vigor agora em agosto. Também, uma das medidas que foram adotadas aí pelo governo em relação ao estado de calamidade é que a LGPD ela vai entrar em vigor só em janeiro de 2021, mas ela está aí, né? Ela já está tratando as empresas, as escolas, principalmente, que tratam de dados sensíveis. Quando a gente fala dados sensíveis, é dados que, como CPF, identidade, que são dados pessoais, mas que a gente considera como dados pessoais sensíveis. Por quê? A qualquer dado em relação aos alunos e também aos professores que possam gerar algum estigma ou preconceito, né? A gente pode ter tratado a LGPD com mais atenção, mas a LGPD está aí, né? A gente está falando daqui de um ano, nós vamos ter a LGPD.
E nós já estamos tendo algumas condenações, como a Vivo teve, a Drogaria Araújo teve. Eu vou falar nomes porque já são dados públicos, tá? Por isso que eu estou utilizando nomes. Mas é só para a gente entender que, mesmo ela ainda não tendo entrado em vigor, nós já estamos tendo algumas condenações que são em relação à segurança da informação. Então, é muito importante que vocês orientem os professores quanto às questões de conexão, quanto às questões do próprio computador, de segurança da informação. E, se possível, a escola mesmo fornecer computadores para que os professores, notebooks, né, notebooks já todos dentro das normas, já com esse dado, né, com essa situação, com essa segurança já realizada. Isso, geralmente, quem faz isso é o pessoal da TI, né, que já faz toda a programação daquele computador para que não haja acesso em nenhuma outra plataforma, para que não haja nenhum problema em relação ao uso das informações. Ô, Manu, mais 5 minutos, tá? Tá. Então, a gente já falou um pouco das férias individuais, só acrescentando alguns dados, né, que o período mínimo tem que ser de 5 dias e podem ser também negociados entre as partes períodos futuros de férias, o que nós não recomendamos, porque a gente não sabe se essa medida vai se tornar uma lei. Então, não é recomendável que você negocie períodos futuros de férias. Você faça a negociação, antecipação apenas dos períodos que já estejam em vigor, né? Ou seja, o empregado já adquiriu aquele período, então é muito importante essa antecipação. E nós já falamos que a escola pode efetuar esse pagamento após a concessão até dezembro, né? E a conversão desse 1/3 das férias, aquela situação de abono pecuniário, a escola ela pode antes era um direito do empregado, agora não, a escola tem que concordar se ela vai querer realmente comprar as férias, né? Em relação às férias que a gente já falou, do banco de horas também, e aí só relembrando que essa compensação em relação ao banco de horas, o empregado, depois que cessar a situação de calamidade, ele vai ter 18 meses para prestar horas extras, 2 a mais por dia, para compensar esse período que ele ficou paralisado, tá? Então, é um ótimo, uma situação, a gente até colocou observação aqui, que o professor que não está prestando os serviços nesse momento de pandemia, nem por teletrabalho, nem por algum outro meio, ele pode compensar essas horas, e aí vai ser uma medida possível para a escola, né? Compensar essas horas, porque ele não vai estar atuando à distância. E a gente falou sobre a questão da concordância do empregado em relação à antecipação de feriados, que ela tem que ser necessariamente, tem que ter a concordância quando se tratar de feriado religioso, né? A suspensão das exigências a gente falou, que também que vai ficar suspensa a exigência neste momento. Mas esses exames, eles vão ter que ser realizados depois que o estado de calamidade cessar em até 60 dias, né? Também em relação aos treinamentos, estão suspensos, mas a escola ela pode adotar que esse treinamento seja feito em modalidade à distância também. É uma possibilidade que a medida provisória trouxe, né? E uma outra possibilidade, né, que a escola tem, que a medida provisória trouxe, que é a exigibilidade pela escola referente à competência do FGTS, não é que a escola depois não vai ter que pagar, mas é a suspensão da exigibilidade, ou seja, não vai haver fiscalização em relação ao FGTS de todos os funcionários, aí amplamente, não só do professor, mas também de todos os demais funcionários, referente às competências de março, abril e maio de 2020, né? Que tem os vencimentos em abril, maio e junho, que aí tem no mês seguinte em relação ao mês anterior, né? Então, ela não vai ter que pagar nesse momento, podendo parcelar esse valor do FGTS a partir de julho, né? Que vai ter até 6 parcelas, sempre com vencimento no 7º dia do mês, a partir de julho. Então, esses meses que ela vai ficar suspensa de pagamento, né, que a escola não vai ter que arcar com os FGTS, ela vai poder pagar, eles vão poder ser quitados a partir de julho de 2020, tá?
Pessoal, então falando rapidamente da medida provisória, o Adilson vai dar um recadinho para a gente. Tá, muito bem. Você pode ir passando aí, tá, Manu? Eu vou te dando um toque aqui. Só reforçar quanto ao FGTS, que a gente recomenda, apesar dessa possibilidade de não pagar agora e pagar mais à frente, caso tenha um fluxo de caixa adequado, né, que não deixe nada para depois, né, claro, né? Bom, sobre o programa emergencial, pode passar, Manu, do emprego e renda, né, nós vamos criar um novo Axis às 10 na semana que vem. Então, eu vou atuar junto com o José Mário também, fundador, nós vamos exatamente definir, detalhar o que vai ser essa MP. Pode passar, por favor. Os objetivos dela é preservar o emprego e a renda. Além disso, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e também um outro objetivo é reduzir o impacto social, né, em função desse estado de calamidade pública. Então, a ideia do governo é que as instituições, no geral, claro, no nosso caso, as escolas específicas, falando hoje, né, mas todas as outras instituições, elas possam manter o empregado com a carga horária reduzida ou suspensão dessa carga horária de forma tal que ele não perca o emprego e nem perca a sua renda por completo, né? Qual seria esse valor que ele teria direito? Agora, olha que interessante. Ontem, no documento da ANEC, uma outra parte que estava era essa aí, no finalzinho. É preciso observar que o mais provável é que não retornaremos à normalidade das aulas em breve, e isso interfere brutalmente em planejamento dos dias letivos, futuras horas extras, modificação de calendário, com antecipação de férias, recesso, tudo isso nós estamos falando aqui, né? Além de investimento em soluções educacionais, as plataformas, tudo isso, que afetaram as operações administrativas financeiras das instituições. Ou seja, é um momento realmente novo, que nós estamos, na verdade, nos adaptando, com uma certa incompreensão por parte de algumas famílias, de alguns deputados, diria até oportunistas nesse momento, criando projetos de lei, isso pode dar voto, temos que saber disso e pensar nisso também, mas estamos aí, diria, entre a cruz e a espada. Então, a recomendação é que façamos tudo o que for possível, dentro do mais estritamente legal, com toda a segurança jurídica possível, para evitar problemas. Porque mesmo seguros, a gente ainda corre risco. Imagina, então, se fizermos coisas ao léu, né, à margem da legislação. É um cuidado que temos que ter, tá bem? Bom, vamos entrar, pode passar, Manu, mais um. Ok? Vamos passar as perguntas agora. Tá bem, Manu? Tem algumas perguntas aqui, uma delas já foi respondida, que é a questão da rescisão, né? Se tiver a demissão, então, nesse período da MP 936, toda a rescisão normal, mais uma multa pelo tempo de garantia que aquele funcionário teria. Tem uma pergunta aqui, que é o seguinte: posso fazer um acordo coletivo somente para educação infantil? Pode fazer um acordo somente para educação infantil. Não tem problema nenhum se fazer um acordo somente para educação infantil. Porque realmente a educação infantil é uma situação que não consegue, né? Nem sempre consegue adotar a plataforma, né? Das aulas à distância, porque as crianças muitas vezes são muito pequenas. Então, pode sim fazer somente contemplando a educação infantil, não tem problema não. Okay. É um acordo coletivo. Lembrando que o acordo coletivo tem que ter a presença dos sindicatos dos empregados, né? Então, no caso aí, relacionado aí ao Simpro e ao sindicato também dos auxiliares, né? De escolas, que também vai se fazer um acordo em relação a isso. Tá bem. Tem uma outra aqui, gostaria do Padre Manuel de São Paulo, gostaria de saber se seria possível aplicar a redução concomitante somente para alguns funcionários que não sendo utilizados e não reduzir o salário daqueles que estão sendo utilizados 100%. É possível? Sim, redução só de alguns funcionários e outros não é isso? Tem alguns trabalhando 100% e outros não. Dá para trabalhar por grupos? Dá para trabalhar por grupos, sim. A redução da jornada pode ser feita, assim, por grupos. Lembrando que agora em 10 dias você tem que comunicar ao sindicato nacional, como você mesmo colocou, que a gente teve uma liminar na ação direta de inconstitucionalidade, na 6393, e ela disse que você tem que comunicar ao sindicato, e o sindicato, se ele não concordar com aquele acordo individual que foi feito pela escola,
ele vai poder deflagrar uma negociação coletiva. Então, essa questão da redução da jornada, ela pode sim ser feita hoje por grupo. Mas lembrando que vai ter que comunicar de toda forma o sindicato para ter validade. Sim, mas é possível, então. Muito bem. Como fica a questão do direito de imagem dos professores? Devemos fazer o aditivo? Sim, com certeza, com certeza. Direito de imagem, de voz, né? Deve contemplar, os direitos autorais deve contemplar naquele aditivo que a gente falou, que vai ser alterado o regime presencial para o regime de teletrabalho, você pode aproveitar o mesmo aditivo e já constar cláusulas relacionadas ao direito de imagem. Muito bem. O teletrabalho ou o banco de horas não formalizados, não está formalizado, através de documento, tem valor? Não, não tem valor. Ok. Na verdade, ele vai ter valor, mas ele não, porque a própria medida provisória fala que tem que formalizar. Então, quando a lei ela é omissa, você ainda tem uma margem de interpretação, porque como o contrato de trabalho ele pode ser verbal, então eu poderia fazer de forma verbal. Mas quando a medida provisória ela exige que aquele termo seja feito de forma escrita, então você tem que formalizar. É recomendável que se faça a formalização para ter validade. Ok. Tem uma outra aqui. Como fica em Minas Gerais, que estamos sob o efeito da liminar do TRT, movido pelo Simples SAAI, a aplicação da redução de jornada de trabalho dos colaboradores. Lembrando aqui, agora já é a colocação nossa, que a doutora Camila Guimarães, a desembargadora, quando ela fez essa colocação no dia 16 de março, ela deixou claro que ela deferia, né, parcialmente a medida liminar, e ela estava determinando suspensão da atividade nas dependências das escolas. Isso, ela não exatamente. estava deferindo a proibição de um trabalho à distância, do teletrabalho. Okay? Exatamente. Não é isso, Manu? Em Então, Minas quer Gerais, dizer, não pode ir na escola, mas fora da escola eu posso atuar. pode. Exatamente, é isso mesmo. Ela definiu que não teriam atividades dentro das dependências, mas Ok. o regime, né, que em Minas Gerais é o regime do teletrabalho, né, da continuação da prestação de serviço, ele continua sendo possível. Ok. O Renato também, ele coloca duas perguntas aqui. Ele pergunta como fica a questão do vale-transporte no período de isolamento. E aí, conforme a MP 936, lá no artigo 8º, parágrafo 2º, ela coloca sobre isso que os benefícios serão garantidos. Mas, conforme a gente tem visto também, né, Manu? Se ele não está indo ao trabalho, o vale-transporte, ele não tem direito. Mas o Renato perguntou outra coisa. E quanto ao vale-alimentação? Parece que aí tem umas discordâncias, não é isso? Quanto a isso? Exatamente. A questão do vale-transporte, qual que é a finalidade do vale-transporte? É o deslocamento do empregado de casa, trabalho, trabalho, casa. Então, o vale-transporte realmente, se a modalidade, se ele está prestando serviços em teletrabalho, não há necessidade de fornecimento do vale-transporte. Agora, como a própria MP, né, como bem colocado pelo Adilson, que a MP continua tendo que, o empregador continua tendo que fornecer os benefícios, quais são esses benefícios? Todos aqueles previstos na Convenção Coletiva de Trabalho. Então, por exemplo, se o empregador fornece cesta básica, se ele fornece benefício de vale alimentação, a alimentação ela continua sendo devida, porque o empregado continua tendo a necessidade de se alimentar, né? Ok. Então, a vale alimentação continua tendo que ser fornecido mesmo pelo empregador. Ok, tem mais, dá tempo a gente fechar aqui ainda. Alguém pergunta aqui se teria algum modelo padrão de planilha de curso. A gente tem colocado muito sobre isso. Existe um modelo recomendado também pela própria legislação. A pessoa coloca, estou vendo muitos falar dela, porém não temos certeza se está atualizada. O que a gente recomenda aqui é a análise realmente das planilhas, se ela está atualizada conforme o último cálculo de mensalidades, que é o caso de 2020, é claro, baseado em 2019, com todas os seus investimentos possíveis para a melhoria do ensino, mas é importante que ela esteja assim atualizada, né? Claro. Manu, tem aqui mais 3 perguntas que dá tempo também. O pagamento de 1/3 de férias deve ser pago junto com a primeira parcela do 13º salário, que é em novembro, nesse caso a calamidade? Pode ser feito junto com a primeira parcela. É até recomendável que se faça assim, na primeira parcela, porque lá especifica que até o pagamento do 13º. Então, dá margem para a gente entender que é até dezembro, né? Porque a segunda parcela é até dezembro. Mas, se você puder,
quitar antes desse período, melhor ainda. Ok. Algumas empresas, alguns advogados, aliás, estão orientando empresas que é possível demitir sem pagar a multa dos 40% da FGTS, com base no artigo 486. Isso é possível? Então, aí eles estão provavelmente adotando a teoria da força maior, né? A teoria do facto do príncipe, teoria da força maior, e a gente entraria em uma outra discussão, que é porque essa teoria, né, ela fala que por um decreto, em razão de que o Estado, quando ele diz que as empresas não podem funcionar, que ele teria que arcar com a indenização. A gente entende, então, que nesse caso não se aplica a teoria do fato do príncipe. Então, não seria possível dispensar o funcionário por aquele motivo da força maior, né? Mas é porque lá na força maior existem duas possibilidades, fato do príncipe e força maior. Força maior seria o pagamento da FGTS só de 20%. Então, pode ser que, eventualmente, se isso for judicializado, que o juiz entenda que a força maior, ela se aplica. Fato do príncipe, com certeza não, porque teria que ter uma contraprestação do Estado. Mas a teoria da força maior pode ser que ele entenda que se aplica, mas nada definido e nada que tenha certeza que você vai conseguir isso. Ok. Bom, já são 11h01, a gente tem uma última aqui, dá tempo ainda, só para a gente fechar. O termo aditivo pode ser retroativo? Aqui foi o Luiz Cruz que fez a pergunta se o termo aditivo pode ser retroativo. Olha, Luiz, na verdade, esse termo aditivo, nós recomendamos que ele não seja retroativo, tá? Primeiro, porque a medida provisória entrou em vigor só no dia 23 de março. Então, se você estava já em isolamento antes dessa medida, desde o dia 18, por exemplo, ela não vai ser válida antes disso, né? Então, não é recomendável que se faça esse termo retroativo, que ele faça-se a partir de agora, tá? Ou apenas formalizando que você tem 30, no caso do teletrabalho, acredito que você tenha perguntando do teletrabalho, ele pode ser formalizado em até 30 dias depois do início do regime de teletrabalho. Então, vamos supor que a escola começou o regime de teletrabalho no dia 18 de março. A medida fala que você tem 30 dias, até 18 de abril agora, então, no caso. Então, vai depender de quando que a escola começou a adotar o regime de teletrabalho, tá? Você tem 30 dias para formalizar esse termo aditivo. Ok. Bom, nós agradecemos, então, a presença de todos nessa mais um Axis 10. Nós estaremos juntos novamente aí nos próximos dias, com certeza. Vamos comunicando vocês dos nossos próximos encontros. E o que nós esperamos é que a gente possa estar realmente contribuindo para que a gente, nesse momento de calamidade, de quase desespero por parte de alguns e de algumas instituições e pessoas, a gente possa caminhar de maneira ereta, de maneira firme, sensata, sempre iluminados por Deus e, é claro, tecnicamente procurando as melhores soluções para nós e para todos vocês. Eu agradeço a todos vocês, a Manuela também, por mais essa participação e continuamos juntos, se Deus quiser. Mesmo. Obrigada, Adilson, obrigada a todo mundo que participou conosco, estamos à disposição de vocês. Um abraço, até mais. Um abraço, até mais.